Seja bem-vindo de volta. Essa aula vamos falar sobre quais são as operações que a gente realiza no mercado financeiro. Quais são os tipos de operações do mercado? Nós temos três tipos: o day trade, o swing trade e o position trade. Vamos descobrir agora quais são as diferenças de cada uma. O que é o day trade? O day trade é aquela operação que eu inicio e encerro todos os dias. Ou seja, eu comecei uma operação pela manhã, pela tarde e terminei ainda dentro do horário do pregão. Eu terminei ela sem dormir com o ativo. Ela foi uma operação de day trade. O que seria uma operação de swing trade? A operação de swing trade é simples. Toda operação que eu durmo com o ativo, que eu passo mais de um dia com o ativo, ela virou swing trade. Ou seja, uma operação que se inicia sem prazo definido para acabar. Você pode ficar com o papel do ativo por tempo determinado. E o position trade? O position trade é aquela operação de swing trade que ultrapassa o prazo superior a 5 anos, ou seja, 60 meses. Passou disso, ela muda o nome, mas é apenas um nome que a gente dá na Bolsa de Valores. Ela deixou de ser swing trade e passou a ser position trade. O que é uma ação? É o título que dá direito de propriedade sobre parte de uma companhia. Quem compra ações na Bolsa de Valores se torna sócio acionário de uma empresa de capital aberto. As ações são papéis que representam uma pequena parte do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa que emitiu essa ação, passando a correr o risco dos negócios junto com a empresa, tendo participação dos lucros e prejuízos. Quais ações um trader negocia? Um trader negocia dois tipos de ações, as ordinárias e as preferenciais. Como identificar uma da outra e qual a diferença de uma para a outra? As ordinárias, ela me dá direito a voto nas assembleias. E as preferenciais, por ela não me dar direito a voto nas assembleias, ela me concede mais dinheiro. Ou seja, para aquelas pessoas que querem apenas ganhar dinheiro negociando esse tipo de ações, não é interessante para ela comprar ou vender negociações de ações de ordens ordinárias. Por quê? Porque ela é menos rentável do que as preferenciais. Então eu lhe aconselho a trabalhar sempre, se você for apenas especular, as ações de formas preferenciais. Como eu identifico de uma ou a outra? Primeiro, a gente tem que descobrir como a gente identifica as empresas. Na Bolsa de Valores, as empresas são definidas por siglas. Essas siglas são sempre 4 letras. Isso é padrão. A Bolsa de Valores foi padronizada nesse formato. Elas seguem 4 letras e um numeral. Então, vou dar um exemplo aqui. O Bradesco. A sigla do Banco do Bradesco são as 4 letras BBDC. A Petrobras, por exemplo, a sigla dela é PETR. Como eu vou identificar agora, se eu já sei a sigla, o que é agora ação ordinária ou ação preferencial? Todas as siglas que terminarem com o numeral 2 e 3, ela é uma ação ordinária. Então, toda ordinária termina com o numeral 2 e 3. Toda preferencial termina com o numeral 4, 5 e 6. Ou seja, se eu pegar BBDC3, eu estou negociando a ação do Banco do Bradesco, só que em formato ordinário. Se eu pegar BBDC4, eu estou negociando o mesmo ativo do Banco do Bradesco, porém em preferencial. A diferença é básica e é simples. Passando esse assunto, eu vou começar a explicar a você aqui um pouco sobre análise técnica. E o que seria o índice Bovespa, o índice IBOV ou o índice FTSE. O índice Bovespa é o mais importante indicador de desempenho médio das cotações do mercado de ações do Brasil. O índice Bovespa é um valor atual em moeda corrente de uma carteira teórica de ações constituída desde 2/1 de 1968, a partir de uma aplicação hipotética. Ele é projetado de forma a resumir em um só número o comportamento geral das principais ações negociadas, facilitando o acompanhamento e a divulgação da rentabilidade do mercado. Para isso é definida uma carteira teórica de ações, compostas pelas empresas que representam a maior parte do volume financeiro negociado na BMF Bovespa durante um determinado período. A Ibovespa simula o desempenho de uma aplicação de recursos nessa carteira teórica em um cenário que não há aportes adicionais nem resgates posteriores e no qual todos os dividendos são reinvestidos. O que eu quero dizer com isso aqui? O índice nada mais é que a média das maiores 65 empresas atuais da Bolsa de Valores. A BMF Bovespa, ela é a empresa que gerencia a Bolsa de Valores. E ela também está listada
para ser negociada, o ativo dela dentro da Bolsa de Valores. Ou seja, eu posso negociar todas as empresas dentro da Bolsa de Valores, listadas na Bolsa de Valores, comprando e vendendo os ativos dela. Essa conta ela foi definida desde 68 e até hoje ela segue um padrão. Hoje, em 2018, as maiores 65 empresas brasileiras são quem compõem o índice Bovespa. O índice Bovespa é um termômetro das empresas. Não quer dizer que se uma empresa específica subiu, o mercado de ações do índice Bovespa deve subir. Por quê? Porque isso é uma média. Se eu tenho duas empresas que sobem, três que descem, em média o índice deve descer. Então, apenas para você entender como configura a parte do índice Bovespa. O mercado financeiro é influenciado pelas notícias? Não. Na grande maioria das vezes não. As notícias não afetam o mercado. Já o mercado internacional, o global, existem alguns fatos relevantes. Sim, todos são sempre notícias estrangeiras. A participação dos investidores estrangeiros representa 1/3 dos negócios na Bovespa e BMF. Portanto, o fluxo de recursos estrangeiros apresentado entre comprados e vendidos nos contratos futuros do Ibovespa e do dólar tende a ditar uma boa fatia do movimento do mercado entre os investidores. Diante desse capital estrangeiro, quando existem notícias importantes do principal mercado global, os Estados Unidos, os investidores podem retirar o capital no Brasil para colocar de volta lá, ou vice-versa. Exemplo, quando a taxa de juros é elevada pelo governo norte-americano, fica mais atraente o capital estrangeiro nos Estados Unidos do que no Brasil. Assim, existe uma saída significativa desse capital do mercado Ibovespa. Caso haja um corte de juros, tal capital dos investidores mundiais é diversificado entre países tidos como emergentes, assim como o Brasil. Uma das principais notícias do mercado global, que pode interferir sempre, vem nos Estados Unidos. Todo mês sai um resultado chamado Northern Payroll. O Northern Payroll é um dado econômico divulgado toda primeira sexta-feira do mês pelo Bureau of Labor Statistics. É um órgão do governo norte-americano que mostra a mudança no número de pessoas empregadas no mês anterior, exceto trabalhadores do setor primário. E esse é um dos principais indicadores da situação econômica americana, pois a criação de empregos afeta diretamente o poder de compra do consumidor e, consequentemente, a economia como um todo. E o que isso tem a ver com você? Nesse dia, a análise técnica vai por água abaixo. Aconselho que você fique de fora até ganhar experiência, pois a oscilação do dólar costuma ser bastante instável nesse dia e causa grandes prejuízos. Uma situação bastante comum é ver todo o mercado ficar apreensivo antes da notícia e isso causa uma baixa volatilidade no mercado, seguido de uma grande explosão de volatilidade na hora da notícia e depois normalmente vem a calmaria. Esse cenário pode ser muito prejudicial à sua conta se não tiver certeza do que está fazendo. Eu vou ensinar vocês agora a forma de proteção de capital. É importante demais proteger seu capital dentro da Bolsa de Valores. E para isso, a principal ferramenta é a diversificação. Diversificação é a palavra principal. E 2 é estipular limites de prejuízos. Esse pode ser de 3 formas. O primeiro, o financeiro. Até quanto em dinheiro estou disposto a perder? O segundo é em percentual do capital empregado. O indicado é que para day trade eu não perca mais do que 1% ou até 2% do capital empregado. E para swing trade, de 5% até no máximo 6%. E o último seria padrões gráficos, que eu vou ensinar dentro do curso ainda, os padrões gráficos. E uma relação ideal de risco-retorno, ou seja, uma operação ideal para buscar fazer dentro da Bolsa de Valores, é eu perder 1 e ganhar 3. Ou seja, eu quero com um risco de 5%, a operação ideal é, se eu posso perder 5%, é eu buscar um ganho de até 15%. Essa é a relação ideal dentro da Bolsa de Valores. Essa aula, pessoal, encerra por aqui e vamos ensinar vocês, a partir da próxima aula, para que serve a análise técnica. Aguardo você lá.